Saúde em Dia, com o Dr. Albert Dixon. Doutor Albert, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Doutor Albert, preocupação muito grande, porque em alguns locais do país a gente já começa a observar um aumento no número de casos graves, inclusive, de Covid-19, entre os idosos, que já estão vacinados desde abril, inclusive já com a segunda dose em alguns casos, como é o caso aí da vacina Coronavac, que tem a segunda dose com intervalo de 28 dias. O que está acontecendo, doutor Albert? A imunidade da vacinação está caindo? É o curso normal da pandemia? Como é que o senhor avalia essa situação atual? Vamos lá, vamos fazer um breve histórico. Primeiro que os pacientes, quando a Anvisa liberou o uso emergencial, foi primeiro para o Coronavac. A primeira vacina. A gente não tinha Pfizer nem Oxford, que hoje predomina no Brasil Oxford. E agora vai começar a predominar a Pfizer. Hoje a vacina que mais atinge o brasileiro é Oxford e agora vai passar a ser Pfizer. Naquele momento, os idosos eram prioridade ser vacinados, com morbidade idoso. E todos eles, de saúde também. Exatamente, todos eles foram para o Coronavac. E não tinha uma pesquisa momentânea naquele momento, porque na verdade foi uma vacina que chegou realmente sem tantos dados de pesquisa. Então saiu a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, fez uma pesquisa que tem várias pesquisas com a Coronavac, mas essa foi a mais relevante, que foi 7 mil idosos acima de 60 anos. E o que concluiu? Concluiu que a efetividade em pacientes acima de 60 anos é de 42%. E acima de 70 anos é de 23%. E abaixo disso é 55%. Então vamos lá, resumindo. Se você está Quanto mais velho, menor. Quanto mais velho, quer dizer, 80 anos, 70 anos é 23%. É muito baixo. Isso é a OPAS, uma Organização Pan-Americana de Saúde. É um órgão extremamente importante. E foram 7 mil idosos. Agora, isso é eficácia para ocorrência de casos em geral, para casos graves. É eficácia de evolução para caso grave, né? Para chegar a ser entubado. Porque o Butantan chegou a divulgar, inclusive, que a eficácia global da vacina era de 50,38, né? Mas que para casos graves e hospitalizações e mortes, a eficácia seria bem maior. Em alguns grupos populacionais chegaria até 100%, né? O próprio João Dória, governador de São Paulo, chegou a dizer isso, que a vacina protegia 100% contra casos graves em algumas faixas etárias. Tem várias pesquisas. Fizeram uma pesquisa no interior de São Paulo, numa cidade, imunizaram tudinho, aí chegaram a esses dados. Mas a que vale para mim é da Organização Pan-Americana, que não é nem OMS, é a Organização Pan-Americana de Saúde, que tem um nome assim, a efetividade da Coronavac, tal. Então essa pesquisa é uma pesquisa muito importante, porque ela vai dar exatamente o grau de efetividade para os idosos. Aí o que está acontecendo? O idoso agora está começando a sentir o baque. Nós fizemos o exemplo do ator de Silvio Santos, os dois foram vacinados Coronavac, acharam que estava com a imunidade relativamente boa, mas acontece que... Então, o que eu sugiro quem foi vacinado de Coronavac? Fazer o teste de anticorpos neutralizantes, para ver pelo menos a efetividade, se aquela vacina, né, chegou lá. Se não chegou lá, a gente tem que realmente pensar numa terceira dose para Coronavac. Muita gente chegou a fazer esse teste e deu 0, alguma coisa, né? Ou zerado mesmo, né? E aí as pessoas começaram a dizer, não, mas esses testes não são confiáveis porque o corpo desenvolve outro tipo de imunidade. Mas o que a gente está vendo é que realmente as pessoas que tomaram, muitos idosos que tomaram Coronavac estão adquirindo a doença. Essa semana eu tive 2 pacientes que tiveram Coronavac e pegaram a pneumonia. Então, assim, o que eu sugiro nesse momento? Enquanto que a Anvisa não libera a terceira dose, né, para o Coronavac, o que eu sugiro é potencializar a imunidade inata, que é exatamente através do uso de 3 vacinas. A vacina da tríplice viral foi comprovada através da Universidade Federal de Santa Catarina, que ela aumenta a imunidade inata. O que é a imunidade inata? É a quantidade de anticorpos dentro do corpo para fortalecer. Ela não é uma vacina para Covid, mas aumenta o número de anticorpos, que é algo importante, principalmente para o paciente idoso. Então a tríplice viral é importante. Segunda coisa, pneumococo. Nós temos 2 vacinas de pneumococo, a VPC 13 e a VPC 23. Os pacientes acima de 60 anos é a VPC 23. E abaixo o VPC 13. Essa pneumococo também não mata o Covid, mas em compensação evita um problema que o idoso tem, que é a pneumonia. Então já evita um problema de complicação do Covid. Às vezes adoece junto, né? E às vezes uma situação agrava a outra. Exato, um ajuda o outro. Eu tive essa semana no paciente exatamente isso. Ele pegou pneumonia, ficou realmente, que é o quadro final do Covid. E por último, a vacina da gripe, que é a que o SUS dá para evitar exatamente o quadro sintomático. Pode tomar as 3 juntas, tem contraindicação? Dá um intervalo de pelo menos 20 a 30 dias de uma para outra.
Doutor Albert, agora a gente tem observado que onde os casos têm aumentado são aqueles locais onde há uma predominância já ou uma presença maior da variante Delta do coronavírus. O Rio de Janeiro é o maior exemplo disso, né? O foco no Brasil da variante Delta e é onde a Fiocruz já detectou um aumento de casos. Então, até provocando, não seria muito mais efeito da variante Delta do que exatamente da queda da eficácia da vacina? Porque, inclusive, a variante Delta, ela é mais resistente a todas as vacinas, não só a Coronavac. É, verdade. Na verdade, a variante Delta foi comprovado todas as vacinas a eficácia para a variante Delta, menos a Coronavac. Na verdade, não é nem que eles não colocaram a pesquisa para nós vermos. Então, existe uma pesquisa para Pfizer, chega a 88% de efetividade na D2. Ela na D1 é 33%, se tiver a D2 vai para 88%, quer dizer, uma efetividade muito boa. Aí você tem a 72% para a Janssen com uma dose só, e a vacina da AstraZeneca vai de 33% para 60%. Então, as três têm. O problema todo é o quê? Que o pessoal, por exemplo, a população do Rio de Janeiro, vamos ver, 50% fez Coronavac. Aí essa vai sofrer, porque ainda não tem a efetividade necessária contra a cepa Delta. Doutor Albert, uma outra coisa que eu queria perguntar, além do efeito da variante Delta, esse aumento do número de casos que a gente vem observando também pode ser resultado da demora no país em começar a vacinar, em completar a vacinação? Seria mais um reflexo da lentidão lá no início que nós tivemos do governo federal na aquisição dessas vacinas, porque a gente sabe que vacina 100% não existe. Então, com o vírus continuando circulando, mais chance da vacina falhar, né? É verdade. Eu digo sim o seguinte, o Brasil tem uma vantagem em relação à Europa e aos Estados Unidos. Nós temos duas coisas, a competição biológica, a cepa P1, que é a cepa que predomina no Brasil, a gama, ela tem uma força de viralidade, de vírus, uma virulência compatível com a Delta. Então ela é igual um cachorro, elas ficam brigando pelo mesmo espaço e não deixa a outra expandir. Então a gente chama de competição biológica. Tomara que não cruzem. Né? Aí vai dar um monstro. Se eu comparar com um cachorro aí, tomara que não cruzem, né? E a outra coisa é a própria barreira da vacina. Então nós temos hoje, esse final de semana, alcançamos os Estados Unidos e ultrapassamos os Estados Unidos na D1. Então assim, como a logística está funcionando, eu acho, e outra notícia boa é que ele reduziu o tempo para 21 dias de 3 meses da vacina da Pfizer para conter a variante Delta, porque ela muda de 33 para 88. Então, se essa conjectura funcionar, que é a redução de 21 dias, principalmente no Rio de Janeiro, que é o foco, eu acho que vai dar certo e a variante não vai predominar, não. Mas o senhor falou de que nós ultrapassamos os Estados Unidos em D1, porque em D2... D1, eu falei D1. Foi, exatamente, mas eu queria só frisar que na D2 a gente está com 25% da população vacinada. Agora... Há países que já passaram de 50%, 60% com D2. Então, a nossa lentidão aqui também pode explicar em partes o fato de o vírus estar voltando na população mais idosa. É verdade. Mais até do que a própria baixa eficácia da Coronavac. É, né? Por isso que o Ministério da Saúde reduziu para 21 dias, porque vai aumentar agora a D2, porque estava esperando 3 meses, na verdade, né? Rafael, quer fazer uma pergunta? Quero. Doutor, o senhor teme uma volta daquele caos nos hospitais com essa possibilidade da variante Delta? Aí É uma boa pergunta. Semanas? Na verdade, a variante Delta, como eu disse, ela não vai predominar no Brasil. Pode anotar o que eu estou dizendo, porque na verdade a P1 levou 1 mês e meio para ocorrer aquele caos lá em Manaus. 1 mês e meio ela tomou conta do Brasil. A Delta faz 3 meses, fez no dia 8 que ela desembarcou no Maranhão. 3 meses. Então, o tempo de 3 meses era já para te dizer para que veio, mas ela não veio para dominar no Brasil. Então, isso, biologicamente, nós temos uma vantagem. A vantagem exatamente da competição, próprio pelo espaço, de uma com outra, e pela força da vacina, né? Então, assim, não vai ocorrer o que ocorreu antigamente. O senhor falou daí as 3 vacinas que são indicadas para os idosos, né? Há contraindicações? O idoso, em qualquer situação, pode tomar as vacinas? Pode tomar. Agora sim, tem que uma orientação médica de preferência, mas assim, o paciente ideal para ser vacinado da pneumococo, da tríplice viral, principalmente é o paciente que está com câncer, que baixa imunidade baixa, paciente idoso, acima de 60 anos, essa é a obrigação. E o paciente que tem imunidade baixa por volume todo, tem alguma doença, um sequela, porque esse daí, provavelmente ele vai dar pneumonia com muita rapidez quando pegar o Covid. Então ele pegou pneumonia, a chance dele ser entubado é grande e a chance dele ir a óbito é grande. E o pneumococo não vai fazer nada, o SUS dá para cima de 60 anos e quem for abaixo de 60 anos ele não dá, custa R$100 a vacina, você pegar R$100 e investir para evitar uma pneumonia é um grande negócio. É um bom negócio. É um bom negócio, na verdade não é um grande, não é um bom negócio. Essa desativação aí, vamos dizer, precipitada se por um lado ou oportuna por outro.
De leitos, né? de- Você tá falando. o governo do estado desativando leitos. Prefeitura do Natal também. Prefeitura também. Então, vai que essa cepa, lamentável, fatalmente, vem para cá, aí nós teremos um prejuízo duplo, né? É verdade. Então, eu perguntaria, é acertada a decisão qual é? Parar de... Na verdade, ele não parou, ele remanejou, na verdade. Remanejou. Então Acho que dá no pra mesmo, voltar dá pra depois. voltar. No mesmo instante que ocorreu um problema, ele volta. Ele não pode desativar. Desativar é assim, é jogar tudo, desemprestar tudo, voltar pra tudo. Não pode. Agora, se você remanejou para um... Fica ali de sobreaviso, Fica né? de sobreaviso, exatamente. Doutor Alberto, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, ainda falando sobre Coronavac, sobre vacina, o falar do caso do Tarcísio Meira e da Glória Menezes. Os dois pegaram Covid juntos, o Tarcísio Meira morreu, a Glória Menezes está reagindo bem. Ontem o filho deles, o Tarcísio, deu entrevista para o Fantástico, dizendo que a vacina salvou a mãe dele, né? De uma reação mais grave. E ele atribuiu o agravamento da Covid no pai às comorbidades, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa associação Covid com comorbidade, se realmente isso foi determinante, né? Talvez mais até do que a própria suposta baixa eficácia da Coronavac. Na verdade, a vacina, ela não é a solução 100%. Você sabe que tem as efetividades dela. Agora, ajuda muito, né? À toa que os números estão reduzindo. O que aconteceu com um casal de artistas foi exatamente isso. A mulher, por ela ter menos comorbidade, pelo que eu vi na entrevista do filho dele ontem no Fantástico, foi exatamente isso. Ela conseguiu sobreviver. E a mulher, ela tem uma vantagem em relação à cepa P1. Né? A cepa P1 é apaixonada mais por homem. 66% dos casos é homem. Né? Então ela é apaixonada por conta do excesso da DHT, dihidrotestosterona. Então as mulheres não têm menos testosterona, então ela é mais propensa a ir para casos graves. Então assim, além das comorbidades nefrológicas que ele tinha e diabéticos, ele é homem. Então só por ser homem a cepa ela tem um olhar mais carinhoso para o homem para levar ao óbito, infelizmente. Então a mulher tem uma grande vantagem. Você pode ver um casal, os dois ficam bem, ou os dois pegam a Covid e quem sobrevive geralmente é a mulher. Mulher tem essa vantagem em relação aos homens. Perfeito. 13 horas e 31 minutos, doutor Albert Dixon. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no 12 em Ponto. Obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada.